Te Tudo bem, ouço Tuti? sim, Boa Guto. noite. Boa noite. Boa. Rapaz, eu entrei bem na parte que. Esqueci o nome dela que tava falando aqui agora. A É, Silvia? A Silvia. a Silvia. A Silvia tava falando a respeito do que ela tava passando em relação à festa que tá tendo na cidade dela, né, em relação ao carnaval. E, caraca, velho, eu entrei num momento bem importante, porque assim, na verdade eu vim pra essa aula pra poder recarregar minhas energias, só pra você ter noção. Porque essa Bom, semana, Guto. tudo que eu pensei em fazer, não consegui fazer nada do que eu queria fazer. Então deu contrário a tudo. Tudo que eu planejei em relação aos cursos, em relação aos meus planejamentos, em relação de algumas tarefas e alguns planos que eu tinha para essa semana, nada deu certo. Mas eu vivo agradecendo e hoje eu vi que um filho de um amigo meu, ele acabou falecendo. Meu Deus. Tinha meses e eu parei por um instante para poder refletir a respeito disso, porque assim, eu tenho dois filhos, então quando você vê um filho pequeno, agora numa situação dessa, sua mente passa uma cena e eu fiquei, na verdade, eu entrei até em um pouco de choque esses dias, porque e o que a Silvia estava falando até veio me lembrar. Porque assim, como deu tudo errado, eu sou um cara que eu gosto muito de conversar e gosto muito de criar novas amizades. Só que Perfeito. por acontecer tudo errado essa semana, eu tive a tendência a ficar um pouco isolado, a não querer nada, network, não quero saber, dá muito trabalho, eu não quero, não tô afim. Só que isso não sou eu. E aí, e aí eu falei, velho, o que aconteceu? E você falou a respeito de se analisar, sobre você ter consciência. Eu falei assim, velho, que parada foi essa? Eu falei, acho que eu conversei com o Rafael essa semana sem querer. Aí Graças a eu pensei, Deus eu falei por assim, isso, velho, eu viu? não conversei com ninguém da mentoria, não falei nada com o Rafa, e até mesmo que eu queria, porque eu tinha um evento em São Paulo esse final de semana, dia 24 e 25, da LX Club, que é da mentoria de Marcos Paulo. Da mentoria não, que é do curso de Marcos Paulo. E eu acabei também não conseguindo ir, também não consegui passagem, não consegui nada. Meio que tava quase tudo um pouco caminhado, mas aí tudo errado também. E aí fiquei um pouco frustrado em relação às coisas que vem acontecendo, muitos planos errados. Mas eu fiquei pensando da mentoria também, que eu falei assim, pô, acho que não vou pra mentoria hoje não, porque acho que não tem nada pra agregar hoje não. Não tô afim de. Não vou ajudar, não quero atrapalhar, não, vou ficar calado. Mas aí como eu tava dirigindo, eu falei assim, aí Marcela me mandou mensagem, eu olhei pra mensagem e falei assim, o Marcela mandou mensagem pra mim, não era pra ela mandar mensagem pra mim, não, porque eu não queria entrar, mas ela mandou eu vou entrar. E aí eu entrei bem na parte que a Silvia tava falando, e aí, sabe, encaixou. Tanto que ela falou como que você falou. Porque quando você fala a respeito que tudo é problema de conexão, para mim, às vezes, a teoria fica muito massa, mas quando eu vou para a prática, você coloca, porque assim, a teoria sempre é mais fácil. Mas quando você vai colocar em prática as coisas, às vezes parece que você, rapaz, não é bem tão simples como a gente imaginava, não. Mas eu percebo que quando eu paro para fazer uma análise das pessoas que eu conheci, de como as coisas se resolveram, sempre dependeu de alguém, sempre precisou, na verdade, de alguém que me ajudou, precisei de ter uma conexão com alguém, até mesmo comigo mesmo ou com Deus. Então, de fato, todo problema se resolve através de alguma conexão. Isso é muito, muito interessante. E toda vez que me remete a isso, eu penso da forma que eu te conheci, né? Isso para mim ficou muito gravado, ficou muito forte. E eu penso no que pode acontecer depois disso, porque uma coisa que Paulo me falou, isso para mim fez um diferencial muito grande nessa mentoria, que ele falou assim, velho, eu estava muito acostumado a comprar curso, a fazer mentoria, a ler livro, mas só ficar naquilo ali, não ver o que tem por trás. E aquilo ali eu falei assim, velho, eu fui a mesma coisa, eu já comprei curso, já fiz mentoria, já gastei dinheiro com livro, já investi, mas só parou ali. Não continuei o contato, não continuei, não dei sequência àquilo ali. E dava aquela sensação de
Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu investi certo? Será que era o momento certo? Será que é o tempo certo? Só que, na verdade, não é isso. A questão é a decisão que se toma após disso. Porque quando você prepara o bolo não é para ficar ali pronto. É para ser comido, por mais lindo que ele seja. Ele é feito, mas não é para ficar só ali. Se ficar ali, vai estragar. Vai dar pra... Aí eu fico, velho, que coisa louca, velho. E tem aquela questão, tem um lado bom, tem um lado lindo, que é você olhar pro bolo e você comer o bolo, porém tem o depois disso também, que é a questão de você limpar o que você comeu, de você. É, ele falando um pouco, no caso, a questão do defecar, daquela coisa ruim, mas é uma consequência de tudo aquilo que você vive. Ou seja, tudo aquilo que você passa tem uma sequência, não é para parar aquilo. Sempre uma coisa que eu falo sobre movimento muda pensamento. Existe um ciclo que nunca vai terminar. Se você para, você morre. Só para no momento que morre. Quando a Silvia falou a respeito de, rapaz, eu não consigo ficar parado no Netflix, ficar ali sem conectar com as pessoas, eu fico, cara, eu também não consigo, não. Eu preciso estar com alguém, preciso conversar, compartilhar. Tá em movimento. Se eu ficar parado, é como se eu estivesse inerte, enfim. É isso aí. Guto, todas as vezes que você abre o microfone para falar, você me agrega, e muito, e a Silvia também. Para você que vai assistir essa aula gravada, só para que você possa entender, nós estamos há 54 minutos abrindo o nosso coração. E todos aqui puderam compartilhar de que, mesmo vivenciando semanas desafiadoras, como foram essas 2 últimas semanas, de 2 feriados seguidos, portanto, semanas que, por vezes, foram pouco produtivas para os nossos negócios, por mais que todos tenhamos compartilhado esses momentos, ao abrir o coração, nós começamos a avançar numa conexão ainda mais profunda e mais forte. E a vivência de aquilo que o outro compartilhou, começou a fazer sentido para todos. E por que isso? Eu quero abrir, então, falando exatamente do porquê disso. Até por isso que eu abri essa gravação, quando, no final da fala da Silvia, ela teve um problema de conexão, e no começo da fala do Guto. Por quê? Porque é isso que eu preciso que vocês entendam, todos vocês que estão aqui conosco agora e que farão, e que assistirão tudo isso que vai ficar gravado. Nada do que aconteceu conosco até aqui foi por um acaso. Nós não estamos aqui unidos por um acaso. Há um propósito para que todos nós estejamos aqui juntos, passando por esse processo. E é por isso que nós conseguimos edificar a vida de uns aos outros. E é por isso que, por mais que estejamos distantes, por mais que estejamos cada um até em um estado diferente, estado do país, né, em um território diferente, em uma geografia diferente, é por isso que às vezes a gente fica sem se falar uma semana, mas quando se encontra, parece que o que um passou, o outro passou também, o outro sentiu, porque nós estamos ligados, em comunhão, irmanados a um propósito para que todos nós estejamos unidos. Você é resposta de Deus para a minha vida, para a vida da minha esposa, você crendo nisso ou não. Tudo que nós fazemos, fazemos dentro deste propósito, e tudo, desde o evento em Salvador a tudo que aconteceu do dia 18 de fevereiro para cá, tudo teve um propósito. Essa aula, para você ter uma ideia, nós não teríamos que nos encontrar hoje aqui. Por quê? Porque esta aula já deveria ter sido gravada, mas não foi porque por um problema no Meet, que eu confesso a você que até hoje eu não sei qual, porque o Meet gravou todas as outras, mas essa não gravou. Então perceba que tudo coopera para o nosso bem e nós vamos criar a maior comunidade intencional de networking e comunicação assertiva e estratégica do Brasil. Vai por mim. Ainda faltam 2 encontros. Nós ainda vamos ter uma presença especial e vamos fazer a nossa rodada de negócios. Mas, no final, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar e nós vamos seguir. Para quem quiser seguir,
a partir daqui, juntos, para um projeto ainda maior. Tenha total certeza disso. E eu quero, então, gravar esta aula de número 1. Perfeito? Gravar esta aula de número 1 para quem já assistiu, vai assistir de novo. Está aí o Guto dizendo que já assistiu, mas passou dias extremamente desafiadores e hoje resolveu entrar. Olha só, ele não parou, ele teve uma atitude, ele teve uma iniciativa. Iniciativa é a base, é o alicerce da liderança. Ninguém, absolutamente ninguém será um líder de êxito se não tiver iniciativa, se não tiver pronto dentro de si o desejo de tomar uma atitude para que aquela situação mude. Então, o mundo, a vida é movimento. O mundo espiritual não reconhece a inércia, a paralisia, a estagnação. Quando você dá um passo, você é alcançado e as coisas se mudam, as coisas são transformadas. Então, perceba, ele tomou a iniciativa, deixa eu entrar. E só de entrar, já ouviu o compartilhamento de uma das pessoas do grupo, a Silvia, ouviu o que eu compartilhei com ela, aquilo já fez sentido e já ampliou a sua perspectiva. Parabéns, isso é muito bom. Então, a iniciativa, ela é a base, ela é o alicerce para qualquer liderança. Ninguém, absolutamente ninguém, será um grande líder se não tiver iniciativa. Pode ser a pessoa mais preparada do mundo. Se não tiver iniciativa, não vai ser líder de jeito nenhum. Se não enxergar a necessidade e prontamente tomar uma atitude, ter uma ação para resolver, para mudar aquele cenário, nunca será um líder. Nunca. A iniciativa é o alicerce da liderança. E eu quero compartilhar com você, então, um pouco sobre a aula de hoje. E isso é maravilhoso. Eu compartilhei no grupo e compartilhei também no Instagram algo que os americanos trouxeram para nós de entendimento. Eu tenho ensinado vocês, eu tenho compartilhado com vocês tudo aquilo que na prática eu vivi e tenho vivido na conexão, no conectar pessoas, no me conectar com pessoas, no alcançar resultados através das conexões. Por quê? Porque estamos a uma pessoa do extraordinário, estamos a uma pessoa da realização dos nossos sonhos, estamos a uma pessoa da vida mais maravilhosa que nós sempre sonhamos e desejamos. Por quê? Porque todo problema é um problema de conexão, conexão com Deus, conexão com você mesmo e conexão com o próximo. Então eu venho ensinando aquilo que eu vivi, eu venho ensinando aquilo que na prática eu entendi. E olha que coisa extraordinária. Os americanos já decretaram a morte do networking. Por quê? Porque o networking, o se conectar às pessoas, o ampliar as redes de contato só para obter alguma coisa delas, não será mais relevante, não será mais importante, não será mais correto. Por quê? Porque já se entendeu que nada, absolutamente nada, pode fluir ou acontecer entre duas pessoas da maneira certa, ajustada e adequada, se o interesse dessas pessoas verdadeiro não for pela outra pessoa, não for pelo ser humano. Então, a aula de hoje é ter interesse verdadeiro pelas pessoas. E eu estou ensinando isso porque é algo que eu vivo. Mas o americano já trouxe para nós um novo conceito. Esqueça o networking. A partir de agora é netwaving. E o que é o netwaving? Net é rede, waving é tecer. É você construir uma rede. E construir de que forma? Sendo alguém
que tem o interesse verdadeiro pelas pessoas, que não está tão somente interessado no que o outro pode dar ou fazer por você, mas quer sim estabelecer relacionamento, estabelecer vínculo, aprofundar. Então, aquilo que eu compartilhei com vocês, dentro daquele nosso organograma, né, dentro daquela imagem que eu criei, que é networking, é uma ação intencional e estratégica para se ampliar uma rede de contatos, sendo, né, o networking um caminho. O primeiro degrau é estabelecer relações de longo prazo. O segundo degrau, você identificar possíveis aliados. O quarto degrau, né? O terceiro degrau é o você, então, estabelecer alianças, não é? E o último degrau, o quarto, portanto, eu coloquei lá o troféu, por quê? Porque você só alcança resultados quando você faz alianças. Então, tudo isso que nós construímos aqui, pela minha vivência, o americano já vai trazer para nós de um conceito novo, chamado netwaving. E o que é isso? É você estabelecer relações profundas com a outra pessoa. Você valorizar o humano, você ter um interesse verdadeiro pelo humano, pelas pessoas. E a partir desta construção de relacionamento firme, consolidado, relacionamento profundo, enraizado, aí sim, naturalmente, os negócios surgirem. E os negócios também não serão esporádicos. Os negócios também não oscilarão. Serão negócios que vão se consolidar, vão se firmar. Por quê? Porque o relacionamento não é um relacionamento, com perdão da palavra, prostituto. O que é um relacionamento prostituto? Eu venho aqui, dou o que você quer, você me dá o que eu quero e acabou, cada um vai para sua casa e a vida segue. Não. Não. É um relacionamento profundo. Profundo. É uma aliança, é algo que caminha para que você possa firmar alianças. E aí sim, em concordância, em comunhão, em sinergia, você consegue alcançar e conseguirá alcançar os maiores e melhores resultados da sua vida. Então, esqueça networking. Networking é uma ação deliberada, uma ação intencional de se aumentar uma rede de contatos. É de fato aquele caminho que eu mostrei para vocês. Mas, todo esse processo agora, nós oficialmente arrancamos o que é superficial. Arrancamos tão somente a troca de cartões, arrancamos tão somente o chegar e estar logo interessado no que é que o outro pode te dar, em qual produto você pode vender. Nós agora substituímos, anulamos, enterramos, colocamos numa cova tudo isso. Para aí sim, seguir as nossas aulas aqui, do jeito que eu compartilhei com vocês, estabelecendo vínculo, semeando, tendo interesse verdadeiro pelas pessoas. Por quê? Porque tudo é pelo e para o ser humano. Não há nada mais importante do que o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. É aquilo que foi criado à imagem e à semelhança dele. Por mais que alguém não se comporte como tal, não tenha consciência disso profundamente, não, enfim, por mais que alguém não haja desta forma, não tenha plena consciência disso, nós que estamos aqui e que assistiremos estas aulas, teremos o ser humano é a joia da criação. É a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo é para o ser humano e pelo ser humano. Não há negócio, não há dinheiro, não há transação que seja maior do que o ser humano. Ah, mas tem gente que faz. Tem. E aí? E aí está fazendo a coisa errada com o motivo errado. Está tendo a motivação. O motivo que faz ter a ação. Está tendo um motivo errado. Mas vamos lá. Tudo é pelo ser humano e para o ser humano. Então, a aula de hoje é
ter o interesse verdadeiro pelas pessoas. E a pergunta que fica como reflexão para nós é: como eu posso construir uma rede de relacionamentos sólidos se eu não me importo verdadeiramente com as pessoas? Aquela história do vendedor lobo ou do vendedor caçador, pitbull, esqueça. Aonde a ideia dele tão somente é tirar o dinheiro do bolso do cliente e colocar no seu bolso. Esses não vão existir logo, logo. E se existirem, posso ter sido muito otimista em dizer que não vão existir? Existirão sim, perdão, eu errei. Existirão, mas não se manterão. Não terão grandes resultados, não escalarão os seus resultados. Por quê? Porque eu preciso compreender que tudo é pelo ser humano e para o ser humano. E quando eu me entrego em atenção, em dedicação ao ser humano, eu posso não receber em troca daquele que está à minha frente, mas eu receberei em troca, porque eu estou semeando aquilo. Porque o meu desejo não é enganar as pessoas. O meu desejo é bom. O meu anseio é bom. A minha motivação é boa. Então eu preciso, mais do que querer vender, eu preciso mais do que querer me conectar para obter algum benefício, eu preciso focar em trabalhar em mim o interesse verdadeiro pelas pessoas. Você se preocupa com as pessoas? Tudo é pelo ser humano e para o ser humano. A sua venda, o seu produto também precisa ser assim. Se você se você vende um produto mentiroso, ruim, ineficaz, já largue isso imediatamente. Não haverá prosperidade e abundância para você aí. Por muito tempo, não. Não haverá. Por quê? Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Agora, se você tem algo bom, que realmente serve ao outro, que pode trazer benefícios ao outro, parabéns, você está no lugar certo. Mas ainda assim, o seu maior interesse precisa ser o ser humano. Como é que eu posso construir uma rede de relacionamentos sólidos se eu não me importo verdadeiramente com as pessoas, se as pessoas são descartáveis para mim, se eu não as valorizo, se eu não as potencializo? Como? Como? Então, é para isso que nós estamos aqui, na Mentoria Network Experience. E é preciso também, como essa aula não foi gravada, eu preciso só ampliar um entendimento aqui sobre por que mentoria. O que é um processo de coaching? O processo de coaching é um processo que tem data e hora para começar e terminar. Em geral, leva de 10 a 12 semanas. O coach não precisa ter resultado naquela área em que ele está acompanhando aquela pessoa. Ok? Ele só precisa saber fazer perguntas, compreender as ferramentas. Ele não responde, ele faz perguntas. E é o coach, a pessoa que está passando pelo coach, que vai responder. Ok? Então, é um processo de clareza, de entendimento, de consciência sobre onde se está e onde se quer chegar. E aí se cria uma estratégia para que você saia de onde está e chegue aonde você quer chegar. Essa estratégia é criada, é desenvolvida, mas o coach não responde. Ele faz perguntas e conhece as ferramentas. Não precisa ter resultados específicos naquela área. O processo de mentoria é o contrário. O processo de mentoria ele não tem data e hora para acabar, ele pode ser contínuo, ele pode ser para a vida toda. O coach, o mentor, não faz perguntas, ele responde perguntas. E ele obrigatoriamente tem resultado na área em que ele quer ensinar, em que ele é mentor. Então, é alguém que já descobriu o caminho e que vai ensinar as outras pessoas a construírem, a traçarem o caminho delas a partir do caminho que ele já construiu. Perfeito? Ele vai dar o passo a passo. E esse processo pode ser um processo de uma vida inteira, inclusive.
É uma vida inteira. Geralmente os pais são os nossos grandes mentores, né? Então, quantos mentores eu posso ter? Quantos você quiser. A pessoa que tem resultado na vida financeira pode e deve ser o seu mentor na vida financeira. A pessoa que tem resultados na sua vida familiar pode e deve ser o seu mentor familiar. A mãe que teve muitos filhos e que geriu aqueles filhos e que cuidou da sua família e obteve êxito na criação dos filhos, ela é uma mentora de filhos, ela pode te ensinar. Então, eu posso ter um mentor para cada uma das áreas da minha vida. Perfeito? Então, por isso, nós estamos numa mentoria, onde eu respondo as perguntas. Porque eu tenho resultado em conexões, eu tenho resultado em network, eu tenho resultado em netwave, mesmo não sabendo antes que netwave existia. Ok? Então, é por isso que nós estamos aqui, por isso que isso é uma mentoria e não um processo de coaching. Vamos lá. Por que ter o interesse verdadeiro nas pessoas? Porque são feitas à imagem e à semelhança de Deus, porque são a coroa da criação, porque não há nada mais importante do que as pessoas, tenham elas consciência disso ou não, façam elas bem ou mal, não há nada mais importante do que as pessoas, eu preciso me empenhar por servir as pessoas. Ok? Por quê? Também, porque nenhum relacionamento por interesse se sustenta. Vou repetir. Nenhum relacionamento por interesse se sustenta. Ok? O foco sempre deve ser o outro, servir ao próximo, contribuir de alguma maneira para o seu crescimento e melhora. Todos, em algum momento, perceberão as suas reais intenções. Então, se você se relaciona com as pessoas por interesse ou por aquilo que elas podem dar a você, pelo benefício que você pode obter delas, mais cedo ou mais tarde, mais dia, menos dia, elas vão perceber e vão rapar fora. Não se constrói nada de relevante buscando simplesmente o seu interesse ou a outra pessoa se conectando a você por interesse. A Bíblia vai falar da sanguessuga, né? A sanguessuga, o espírito da sanguessuga é dá. Ela quer tirar, ela quer a parte dela. Ela quer receber, ela não quer entregar. E o jogo é um relacionamento, ganha-ganha. É uma relação onde ambos sejam promovidos, onde ambos sejam abençoados, onde ambos cresçam, onde ambos se edifiquem, onde ambos ganhem. Vou te dizer uma coisa. Escute aqui. Se você está em um relacionamento onde só você ganha, ou só a outra pessoa ganha, saia desse relacionamento imediatamente. Isso é um relacionamento abusivo, onde alguém obtém um benefício em detrimento do outro. Pense nisso. Todo relacionamento deve ser uma via de mão dupla. Ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Eu ganho, você ganha. Não é que você ganha mais do que eu, ou eu ganho mais do que você, não. Ambos ganhamos e ganhamos muito. Se os seus relacionamentos não são assim, saia deles imediatamente. Não tenha medo de romper. Rompa e saia. Pessoas. Essa é a resposta. A resposta é gente. Se você servir a um grande número de pessoas, você vai explodir de ganhar dinheiro. O dinheiro sendo consequência e não sendo o principal motivo, o principal motivador. O Mark Hughes, fundador da Herbalife, ele dizia para os vendedores, ele dizia para as equipes, vocês não têm de estar focados em ganhar dinheiro. Você não tem de estar focado em fazer a venda. Você tem de estar focado em mudar o estado de espírito das pessoas. Porque quando você muda o estado de espírito das pessoas, quando você coloca a pessoa que está sentada ali na sua frente, como a mais importante do mundo naquele momento, e você se propõe a ajudá-la e a mudar o estado de espírito dela, quando você muda o estado de espírito das pessoas, você ganha dinheiro. Então, o foco não é o dinheiro. O foco não é vender. O foco é mudar o estado de espírito da pessoa. O dinheiro é consequência disso. Perfeito? Vamos lá. Vamos avançar.
Nos conectarmos verdadeiramente com as pessoas é uma guerra. É uma guerra por quê? Porque é natural que as coisas, as situações, as circunstâncias, aquilo que é ruim, que é negativo, se levante contra nós. Então, nos conectarmos verdadeiramente com as pessoas é uma guerra, em primeiro lugar, contra o ego. O maior inimigo do ser humano é o ego. Ele faz com que nos coloquemos acima, à frente, melhores ou como prioridade em relação aos outros. É o ego que faz isso. Então é uma guerra. Para você se conectar com as pessoas verdadeiramente, é uma guerra, em primeiro lugar, contra o ego, que tenta dizer a você que por algum motivo, seja lá qual for, você é melhor, você é prioridade, ou você deve estar acima, à frente do outro. E isso não é verdade. Não é verdade. Não há ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que têm resultados em áreas que os outros não têm. Mas todos têm os seus resultados. Todos. Todos. Que tomarem consciência, então, sobre as suas vidas, os seus pensamentos, as suas decisões, as suas atitudes, esses sempre terão os resultados para apresentar. Nada. Possuir alguma coisa não nos faz melhor do que o outro. Possuir alguma coisa não nos coloca numa fila de prioridade à frente dos outros. Pode nos colocar nesse mundo, onde uma pessoa mais bem vestida, uma pessoa talvez com a barba feita, uma pessoa mais bem penteada, ou uma pessoa que tenha dinheiro, possa cortar filas, mas isso é uma visão humana, errada, ruim, maligna e que não produz nada de bom. Nos conectar verdadeiramente com as pessoas é uma guerra, em segundo lugar, contra a sociedade. Estamos cada vez mais focados em nós mesmos e somos incentivados a focarmos em nós mesmos. Até prazer nós somos incitados a ter sozinhos e buscar o nosso e não do outro. E aí, existem casais, por exemplo, que não pensam no prazer do outro, que não investem tempo em satisfazer o outro. Porque o importante é se satisfazer. Não importa como. Não importa de que jeito. Não importa de que maneira. Satisfaça todos os seus desejos. Oh! Com quem você quiser, do jeito que você quiser, com o objeto que você quiser, da maneira que você quiser. E isso cria um distúrbio na cabeça das pessoas, porque elas estão buscando prazer como se fosse uma droga, que elas precisam se drogar dos prazeres. Trabalham a semana inteira para as loucuras do final de semana, simplesmente para não pararem e refletirem sobre o grande vazio e vazio existencial que trazem dentro de si. Buscam o prazer a todo jeito, a toda forma, de qualquer maneira. Isso é muito complicado. Aí você vai ouvir assim, não, porque o importante é ser feliz. E aí eu lhe pergunto, o que é ser feliz? E aí mora o X da questão. A droga dá prazer. Ela é boa? Ela vai nos levar para algo bom? Não. Tem gente que sente prazer em roubar. Isso é bom? Não. Vai trazer algo de bom? Não. Vai construir algo relevante? Não. Ixi, tem gente que sente prazer em tudo, em agredir os outros. Eu já atendi casos desse, como esse. E aí? Então, o que vale, o que importa é ser feliz? Não, não.
A régua não é essa. Mas a sociedade nos incentiva a isso constantemente. Somos incentivados a focarmos tão somente em nós e nos nossos desejos. E o desejo passa a ser algo que valida todo e qualquer comportamento que eu possa ter. E está tudo certo. Não importa as consequências. É o seu prazer. Nos conectarmos verdadeiramente com as pessoas, tendo o olhar voltado para elas, tendo o interesse verdadeiro pelas pessoas, é uma guerra contra a tecnologia, porque a tecnologia, por mais que ela pareça nos aproximar, ela acaba nos afastando. É só você ver quanto tempo você fica no celular. Veja aí, dá para ver. E você vai saber e vai poder mensurar isso que eu estou compartilhando com você. Em quarto lugar, nos conectarmos verdadeiramente com as pessoas é uma guerra contra o preconceito. Porque o preconceito, ele nos faz taxar as pessoas e ele selecionarmos aqueles que receberão nossa ajuda e nossa atenção. E invariavelmente, nós vamos dar atenção àqueles que nós acreditamos que podem nos beneficiar de alguma forma, que podem retribuir de alguma forma e que a retribuição será boa. Cuidado. Nos conectarmos verdadeiramente com as pessoas e termos a intenção, um interesse verdadeiro por elas. É uma guerra contra o comodismo de vivermos com os iguais. Não se engane. Não são os iguais que se atraem. Aliás, não se engane, são os iguais que se atraem. E nós corremos o risco de, nas nossas panelas, nas nossas religiões, nos nossos grupos, de só convivermos com os iguais. De só aceitarmos quem tenha o mesmo ponto de vista que o nosso. De só convivermos com pessoas do mesmo tipo ou que pensem da mesma maneira. Não se engane. Todos nós somos criados com características específicas. Somos individuais, complexos e, por vezes, muito difíceis de se entender. Nós trocamos muito de relacionamento simplesmente por não querer consertá-los. E descartamos as pessoas como se fossem celulares, onde eu troco. Não quero mais esse. Jogo esse fora e troco por aquele. Não há nenhuma incoerência nisso que eu estou dizendo a você agora, porque há pouco eu disse, se não é um relacionamento ganha-ganha, se ambos não estão ganhando, saia desse relacionamento. Não há nenhuma incoerência nisso. Tente consertar. Não havendo possibilidade, por favor, saia desse relacionamento, principalmente se for um relacionamento amoroso, de aliança. Mas não se prive de viver com o diferente. O mundo não é uma dicotomia. Ou é preto ou é branco. Ou é Bahia ou é Vitória. Ou é Corinthians ou é Palmeiras. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Não é verdade. Respeite a opinião das outras pessoas e tente empatar com elas. Isso é empatia, é empatar com o outro, é entender ela dentro da perspectiva dela. Conviver com o diferente é salutar. Agora, num relacionamento de aliança, onde só um ganha,
por favor, saia dele imediatamente. Mas conviver com o diferente, valorizar o diferente é extremamente importante. É extremamente importante. Para a gente só não acostumar a viver com aqueles que pensam iguais a gente, porque isso empobrece o ser humano. E muito mesmo. É a nossa diversidade de pensamentos, de ideias, que vai nos mostrar a multiforme graça de Deus. Perfeito? Vamos avançar, então, para os princípios a serem adotados. Os princípios a serem adotados. Quais são os princípios que nós devemos adotar? Os 12 princípios. Primeiro, valorize o nome das pessoas. É por ele, pelo nome das pessoas, que você deve chamar essas pessoas. As pessoas gostam de serem chamadas pelos seus nomes. E eu quero já te dar uma dica aqui. Associe o som a uma imagem. Associe o som a uma imagem. Você nunca mais vai esquecer o nome de ninguém. Ok? Então, associe o nome a uma imagem. Por exemplo, está aqui o Guto. O Guto, para mim, fica fácil de lembrar. Por quê? Porque eu trabalhei durante 4 anos e depois convivi mais alguns anos com um Guto. Então, eu já pego o Guto eu já associo a imagem do Guto à imagem do Guto que eu convivi ao longo da minha vida. Então, pronto, Guto, nunca vou esquecer o nome do Guto. Então, associe o nome a uma imagem. Eu apresentei a Marcela para uma pessoa e essa pessoa estava sempre esquecendo o nome dela. E aí ele disse, espera, perdão, nunca mais vou esquecer. Ele associou Marcela à imagem de uma padaria que chamava Marcela na região dele lá. Pronto, nunca mais esqueceu, sempre tratou pelo nome. Então, passou a tratá-la pelo nome. Então, associe o nome a uma imagem. Nunca mais se esqueça disso. Chame as pessoas pelo nome. Chame as pessoas pelo nome. E você vai ver que isso já vai ser um diferencial. Vai no mercado, eu costumo fazer isso, eu olho o crachá, pergunto pelo nome, qual é o seu nome mesmo? Ela fala, ô, fulana, muito obrigado pelo seu atendimento, muito obrigado por ter nos ajudado, nos servido, muito obrigado. É engraçado que algumas pessoas, que muitas vezes nem são notadas, pelo fato de eu chamar pelo nome, elas já se abrem, já mudam, porque eles dizem, nossa, tem gente que convive comigo aqui nesse ambiente de trabalho, nunca me chamou pelo nome. Não sabe até hoje qual é o meu nome. Então chame as pessoas pelos nomes, pelos seus nomes. Associe os sons a imagens. Você vai ver que você nunca mais vai se esquecer do nome de alguém. Deixe de ser ranzinza, por favor. Pare de ser chato. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Tenha uma personalidade agradável. Para de ser chato. Para de fazer questão de coisa que não faz sentido nenhum. Aqui em casa, quando você chega aqui em casa, tem um capacho, tem um tapete que diz assim, ser feliz de um lado, ter razão de outro. Não queira imprimir a sua realidade, o seu ritmo, a sua perspectiva no outro. De uma maneira louca, assim, não. Sendo chato, sendo inconveniente, não. Deixe de ser ranzinza, isso não traz nada para ninguém. Ninguém gosta de estar do lado de alguém ranzinza. Tem uma personalidade agradável, as pessoas vão gostar de estar do seu lado. Modele o outro. Isso tornará tudo mais confortável. O que eu digo? Na verdade, não é nem modelar, é espelhar o outro. Então, se o outro está numa postura mais relaxada, relaxe também a sua postura. Faça exatamente como ele está. Fique na posição exatamente como o outro que está se conectando com você, que está conversando com você, que está em uma reunião com você, está. Você vai perceber que a pessoa vai se sentir mais confortável com isso, porque ela vai se enxergar em você, ainda que inconscientemente. Ela fala, nossa, que cara legal, que pessoa legal. Olha que gostoso estar com ele. Ela vai se sentir à vontade. Então, espelhe a outra pessoa. Isso vai fazer com que tudo seja mais agradável, se torne mais agradável para essa outra pessoa.
Controle as críticas. Ninguém merece conviver com alguém que só sabe criticar, que só enxerga as coisas ruins, que só enxerga o copo meio vazio, que só aponta o erro. Pelo amor de Deus, tire toda e qualquer crítica da sua boca. Isso vai ajudar muito a você se conectar com o outro. Repito, as pessoas vão querer estar perto de você. Sorria, isso muda tudo. Até uma notícia não muito agradável, se nós damos essa notícia sorrindo, isso já muda e muda muito. Isso já desarma a outra pessoa. Então sorria. Sorria, sorria, sorria. Sorria. Isso mostra que você está aberto para o outro. Percebe? Seja cordial. Esteja sempre à disposição do outro, a servir o outro. Se cair alguma coisa, pegue. Se puder servir o outro, sirva. Se puder dar a sua vez, dê. Seja educado. Dê prioridade ao outro. A Bíblia vai dizer isso também, né? Enxergar o outro acima. Sempre projetar o outro. Sempre enxergar o outro como alguém que é digno da sua educação. E ainda que não seja, você ser educado é um princípio que você deve seguir como compromisso com você mesmo, de entregar o seu melhor, de semear o seu melhor, mas seja cordial, seja educado. Dê prioridade ao outro. Algumas pessoas ficam, ai, não, Senhor, eu chamo de Senhor, o Senhor foi, o Senhor vai. Esses dias eu estive com um ex-ministro da República. Eu estive com ele e disse, olá, ministro, boa noite, como o senhor está? O senhor está bem, ministro? Está tudo bem? Mais nada, ele foi o ministro da República. Ele vai ser tratado pela patente que ele alcançou. É um senhor, como é que o senhor está? O senhor está bem? Trate a todos com cordialidade. Esteja sempre disposto a servir o outro. Princípios a serem adotados. Esteja atento aos detalhes. Os detalhes revelam muito, é por isso que nós devemos mais fazer perguntas do que qualquer outra coisa. Uma coisa que o ser humano mais gosta, é de falar dele mesmo. O ser humano gosta de falar de si. É por isso que quando alguém fala assim, tô sentindo uma dor, outro fala, mas também, tô uma dor terrível. Perceba que um reclama na fila do banco, aquilo contamina a todos, e as pessoas começam a reclamar também. As pessoas estão sempre querendo empatar, estão sempre querendo medir, não é? Eu tive uma dor. Não, eu tive uma dor pior. Você não sabe, eu tô com uma dor de cabeça. Olha, eu passei por uma cirurgia. Nossa, eu passei por uma cirurgia pior. Eu fui traído de uma maneira pior. É sempre assim. Elas estão sempre querendo, ainda que inconscientemente, não digo que façam isso de maneira consciente, não, mas ainda que inconscientemente, as pessoas estão sempre querendo empatar nas descrições, nos relatos, nas vivências. Esqueça isso. Se controle. Esteja atento aos detalhes. Para você estar atento aos detalhes, você tem que falar menos. Precisa perguntar mais. Quem pergunta controla a conversa. Ao perguntar, você vai obter mais informações daquela pessoa. Ao obter mais informações daquela pessoa, você vai poder servir essa pessoa de uma maneira mais assertiva. Vai poder se conectar a ela de uma maneira mais assertiva. Esteja atento aos detalhes, fale menos. Vai nessa. Você só tem a ganhar com isso. Fale do que interessa ao outro. E ouça atentamente. Faltam bons ouvintes. Faltam bons ouvintes. Tem muita gente querendo dar feedback, mas poucos querendo ouvir. Muitos querendo dar a devolutiva, poucos querendo fazer a escutatória. Escute. Escute atentamente e fale do que é interessante para o outro.
Faça do outro o centro da sua conversa. Potencialize o outro, promova o outro enquanto o outro está ali com você. Torne o outro o centro das atenções. Promova, torne o outro relevante. Você vai ver que as pessoas vão se sentir bem na sua presença, vão se sentir valorizadas, vão querer estar mais na sua presença. Vão referenciar mais pessoas a você por conta disso. Você as pessoas por conta disso. Vão fechar negócios com você por conta disso. Faça algo diferente que sempre que possa agregar valor. Presenteie. Faça algo diferente. Procure saber do que a pessoa gosta. Leve algo. Não precisa ser chocolate da Hofner, não, da Copenhagen, não. Não precisa ser pão também, mas pode ser outro. Mas faça algo diferente. Faça algo que agregue valor, que mostre valor. Isso é se importar com o outro, é tornar o outro relevante. Reconheça e elogie os outros. Se é para falar algo ruim, não fale. Se é para falar algo que não é legal, não fale. Agora, elogie os outros, e aí eu quero dar o método Thor de elogio, hein? Anote aí, Thor. O que é que eu vou elogiar, Rafael? Thor. T, de traços pessoais. H, de habilidades. O, de objetivos. E R, de realizações. Então, Thor. Eu vou elogiar traços pessoais. Nossa, que cabelo bonito. Parabéns. Eu vou elogiar o quê? As habilidades. Nossa, como você... Não é? Eu fiz isso com o Guto hoje aqui no começo. Todas as vezes que você abre a boca, você contribui, você me edifica. Isso é uma habilidade. Habilidade de se posicionar em grupo, de se posicionar de maneira relevante. Eu falei objetivos, não, objetos. Então, nossa, que brinco bonito. Que sapato bonito. Que relógio bonito. R, realizações. Nossa, parabéns. Vi que você foi promovido, parabéns. Eu, quando estou lá no LinkedIn, eu curto todas as publicações que são promoções, né? A pessoa foi promovida, a pessoa melhorou de cargo, estou sempre lá, estou sempre curtindo, estou sempre validando, isso é importante. Parabéns. Esses dias um amigo fez um grande anúncio, dizendo que a empresa dele se tornou a empresa que fará contratações para um grande grupo, a maior franquia de consultórios odontológicos do mundo. E eu fiz questão de curtir, de comentar e de validar. Você é um gigante, parabéns. A cada dia eu fico mais impressionado com você e com as suas realizações. Você merece. Olha que maravilha. E ele me respondeu isso. Então, o que eu vou elogiar? Thor, traços, habilidades, objetos e realizações. Perfeito? Seja diplomático, siga atento aos protocolos, saiba entrar e sair dos ambientes. Isso é importante. Trate todos como devem ser tratados. Eu me lembro que uma vez tentei entrar no tribunal, eu não me lembro se era de boné ou se era de shorts, eu fui barrado. Fiquei do lado de fora esperando meu pai passar por toda a sessão lá com o juiz, o julgamento, enfim. Eu não pude entrar, por quê? Porque eu não posso entrar na presença do juiz vestido de qualquer maneira, que ele é um ambiente formal, que ele é um ambiente que requer um protocolo, então siga esse protocolo, siga os protocolos dos lugares. Ninguém perde nada sendo educado, sendo cordato e sendo diplomático. Como assim eu vou gritar? Não, não, não. Opa, dentro da casinha. Dentro da casinha. Se comporte adequadamente.
Entende? Não, eu disse isso quando eu fui a Salvador e foi justamente nesse momento aqui que eu lembrei, naquela aula que não foi gravada. Eu fui no avião e fiquei assustado, que a pessoa do meu lado colocou os pés para cima, tirou, ficou descalço, botou os pés para cima, reclamava o tempo todo, soava o nariz o tempo todo e jogava o papel atrás do outro banco, da outra poltrona. Ora, essa é a maneira correta, ajustada, certa de se comportar, ainda mais naquele ambiente? Não, não é. Então não faça, se comporte adequadamente, seja diplomático, siga os protocolos dos locais. É para ir de social, vá de social. É para ir de gravata, vá de gravata. Ou não vá. Mas se comporte adequadamente nos ambientes, faz toda a diferença. E seja diplomático com a pessoa. É bom dia, boa tarde, boa noite. É olhando nos olhos. É sendo educado, é não aumentando o tom de voz. Você aumenta o tom de voz, para quê? Não. Faça isso. E você vai ver que você só vai ganhar a confiança das pessoas. Seja amigável, pronto a acolher. Amigável, acolha, abra os braços. O mundo já tem gente demais que se propõe a fazer o contrário. Seja amigável, seja aberto a acolher o outro. Isso é importante, muito importante. Já disse aqui, reafirmo, faça perguntas, mas faça perguntas também não é de qualquer maneira. Importante essa observação que eu coloquei ali. Faça perguntas verdadeiras e que demonstre interesse seu em compreender o outro. Entre na história da pessoa, no que ela está te falando. Claro, de uma maneira crítica, no seguinte sentido, sabendo discernir, né? Porque infelizmente nós vamos conectar as pessoas, ou vamos nos aproximar de pessoas, algumas não tão bem intencionadas. Algumas vão querer nos enganar, nos passar a perna, infelizmente, faz parte. Nós vamos encontrar pessoas assim até o último segundo nosso de vida na Terra. Mas faça perguntas que demonstrem o seu interesse e que ajudem você a compreender a história do outro. E sendo simples como uma pomba, mais prudente como a serpente, como a própria Bíblia vai nos ensinar, aliás, o próprio Jesus vai nos ensinar, faça isso. De peito aberto, de coração aberto. Poxa, Rafael, mas. Veja, ser bom não é ser bobo, viu, gente? Não é se deixar ser abusado. Esse feeling, essa consciência nós precisamos ter. Agora, se você só entregou o que havia de melhor para a pessoa e ela não fez algo bom com aquilo, o problema é dela. É ela que vai receber a colheita daquilo que ela negligenciou. Agora, você entregou o seu melhor, tá tudo certo, eu entreguei o meu melhor. Se o outro não fez o melhor, com o meu melhor, com o melhor que eu dei a ele, o problema é dele. Mas o meu compromisso é entregar o meu melhor para todos se conectarem comigo. É entregar o máximo de mim para todos os que se aproximarem de mim. É fazer com que cada um que se aproxima de mim saia do encontro, de uma reunião comigo, de um momento comigo melhor. Que todos que me conheceram em algum momento da vida possam dizer: olha, o Rafael contribuiu na minha vida, o Rafael foi relevante em algum momento na minha vida. Então, entregue o seu melhor, independentemente do que o outro vai fazer com isso. Quem entrega o melhor, colhe o melhor. Pode não ser daquele, mas vai ser de outro ali na frente, mas vai colher. Porque tudo que o homem semear, é o que ele vai colher. Seja simpático à ideia das outras pessoas. Tem gente que não sabe lidar com contraponto. Não sabe lidar com a opinião divergente. E isso é um problema. Seja simpático à ideia das outras pessoas. Não existe apenas o seu ponto de vista. É mais desafiador no que diz respeito à esposa, marido, é verdade. É verdade, sim. Não estamos aqui para florear situação alguma. Não. É desafiador, sim. Mas se esforce para ser simpático e aberto à ideia das outras pessoas. Não existe só o seu ponto de vista. Não é para ser feito só do seu jeito, da sua maneira. Isso facilita muito
dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, onde, por vezes, duas pessoas querem a mesma coisa, resolver o mesmo problema, mas elas têm perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, e não conseguem chegar a um acordo. Porque, para a mesma solução, enxergam possibilidades diferentes. E cada ponto de vista apresenta a vista de um ponto. Então, cuide, para que você não caia nessa de só aceitar a sua opinião. Reflita. Por vezes você vai encontrar opiniões e ideias que são muito melhores que a sua. Pode ter certeza disso. Não imponha nada. Seja tolerante. Opte por conquistar e não impor. Lembre-se, o seu objetivo é fazer um aliado. Nós estamos tendo um problema sério na política brasileira, eu não digo na brasileira, não. Na política mundial, a intolerância só cresce e nada de bom se constrói disso. Eu quero chamar vocês para a arte da persuasão, a arte do possível, a arte de, em todos os lugares, você possuir aliados. Eu fui secretário na minha cidade de um partido de centro. Quando eu assumi como secretário, as pessoas da situação e, pasmem, da oposição parabenizaram o prefeito. E eu tive aliados em todos os meus dias à frente da secretaria. Eu não tinha inimigos. E quer saber mais? Um dos vereadores da oposição ao governo que eu fazia parte, hoje exerce um grande cargo em uma outra prefeitura de uma outra cidade. E ele foi tão bem tratado por mim, eu sempre o tratei com relevância, eu sempre validei a opinião dele, eu sempre validei as ideias dele, eu sempre fui tolerante. Que agora, numa outra prefeitura, 6 anos depois, ele me ajudou a interceder por uma pessoa que tinha um processo parado na prefeitura há muito tempo. E sem fazer nada de errado, viu? Sem burlar lei nenhuma. Sem fazer nada ilícito. Ele intercedeu por mim. O processo daquela pessoa saiu da fila. E eu pude ajudá-la. Percebe? Nós precisamos ter aliados em todos os lugares. Faça aliados. Isso é extremamente importante. Foque nos aspectos positivos e sinérgicos e descarte o resto. Foque no positivo, sempre, daquela pessoa. E também nos pontos de sinergia, que é os pontos que vocês concordam. O ponto que vocês concordam. Foque nisso. Certamente você vai descobrir que muitas das pessoas que você tinha até algum tipo de repulsa, você vai perceber que haviam muitos mais pontos em que vocês concordavam do que discordavam. Foque sempre no positivo, em qualquer situação, com qualquer pessoa, e nos aspectos sinérgicos. Aquilo que vocês concordam, onde há sinergia, onde há congruência. E o resto? Descarta o resto. Fica com o que é bom. Fica com o que é bom. Joga fora o que é ruim. Identifique se a pessoa é visual, auditiva e sinestésica. O que é isso? Isso é algo que a programação neurolinguística nos ensina. Existem 3 tipos de pessoas: visuais, auditivas e sinestésicas. Sendo as visuais, o maior número de pessoas é visual. O segundo grupo são os auditivos. Os sinestésicos são poucos, mas existem. Quando você descobre se a pessoa é sinestésica, auditiva ou visual, você começa a construir exemplos
e conduzir a conversa de uma maneira onde haverá compreensão do outro. Eu, por exemplo, sou totalmente visual. Totalmente visual. Eu penso por imagens. Você conversa comigo, eu vejo imagens. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou vendo imagens, tudo isso que eu estou falando. É muito louco. Às vezes as situações, às vezes não as palavras, mas as situações. Quando falei da cidade onde fui secretário, eu me vi lá. Uma imagem toda clara e toda colorida. Minha esposa é auditiva. Então eu preciso sempre me ater a modular o tom da minha voz para que ela não gosta de nada que é alto, que cause algum, porque ela é muito auditiva. O canal de comunicação dela, de percepção dela, principal com o mundo externo, é o ouvido. Então eu tenho que ponderar, eu tenho que fazer um esforço enorme, vocês não têm ideia. Porque eu tenho, sendo visual, eu tenho que pensar no tom de voz, na altura, na palavra. Porque se eu uso a palavra errada, esquece. Dá um quiprocó danado. Então faça perguntas, perceba os sinais que a pessoa vai te dar. E ela vai te dar sinais. Ela vai te dar sinais. Perceba se ela é auditiva, visual ou sinestésica. Sinestésico é aquele que precisa tocar, ele é concreto, ele é tátil. Quando você perceber qual é esse principal canal dela de percepção, de conexão com o meio, você vai prontamente conseguir estabelecer um canal de comunicação com ela profundo. Vai ser muito, muito bom. Já pensou? Você está falando com alguém que é visual, dando exemplos auditivos? Esquece. Não vai rolar. Não vai rolar. Em último, mas não menos importante, se for preciso, recue. Discussão e bronca são ferramentas de despreparados. Vou repetir. Se preciso for, recue. Discussão e bronca são ferramentas de despreparados. Desafiador, hein? Para quem tem filho, então, mas é preciso. Nós precisamos nos exercitar, nós precisamos exigir mais de nós, nós precisamos treinar para que nós alcancemos isso aqui. Você vai ver que você só vai subir de posição em todos os ambientes que você entrar. Vamos para as nossas tarefas e ferramentas. Quero indicar a vocês 2 livros. O primeiro livro é o livro de Jamil Albuquerque, A Arte de Lidar com Pessoas. É um livro maravilhoso. Estou até com ele aqui. Não sei se você consegue ver aí. A Arte de Lidar com Pessoas, Jamil Albuquerque. Temos 2 aqui em casa, inclusive, sobre desse aí. E o outro livro é Ame Todos os Dias, de Tiago Rodrigo. Vale muito a pena mesmo você ver. Já encaminhei para vocês o PDF desta aula de hoje. Os 2 vídeos que eu indiquei também, a Marcela já encaminhou para vocês o link, do Rapport e do Ubuntu. Vale muito a pena vocês assistirem. E a tarefa é Restaurando Conexões. Restaurando Conexões. Que tarefa é essa? Você vai atrás de pessoas que você não se conecta há muito tempo. E sem esperar nada em troca, sem tentar obter nada, sem querer vender nada. Você vai procurar 12 pessoas que há algum tempo você não vê, você não tem notícias, você não sabe dela. Ou há tempos vocês não conversam. E você vai entrar em contato com essas pessoas e vai dizer a elas, olha, eu estou te ligando, estou te mandando essa mensagem, porque eu queria saber de você. Como é que você está? Há algum tempo nós não nos falamos, eu peço perdão a você por isso. Me perdoe. Infelizmente entrei aqui nas atividades do dia a dia e acabei perdendo esse contato, mas estou aqui para dizer que você é importante, você é relevante. Eu quero saber como é que você está. A sua única intenção, a sua única motivação, o seu único motivador será saber como aquela pessoa está e validá-la. Poxa, que bom saber que você está bem, quero dizer que você pode contar comigo para o que você precisar. E mais nada, não vai oferecer nada para ela.
Se você puder se encontrar com pelo menos uma pessoalmente ao longo dessa semana, melhor ainda, melhor ainda. Você vai, se encontra com ela pessoalmente, eu estou aqui, ó, para te pagar um café, eu estou aqui para saber de você, como é que você está, como é que estão as coisas, como é que tudo tem andado, sabendo que eventualmente eu posso contribuir. Ah, mas por quê? Não, por nada, porque eu entendi o quanto você é importante para mim e eu quero retomar esse contato. Ah, mas não é possível. Você está querendo vender algo? Não estou querendo vender nada. Estou esperando nada em troca. Estou querendo saber de você. Vá nessa expectativa. Faça isso. E você vai me trazer os resultados na semana que vem, eu tenho certeza que muitas coisas boas surgirão a partir daí. Perfeito? Temos perguntas? Perguntinhas? Se temos, a hora é agora. Estou aberto a elas. Alguém tem? Se não, nós seguimos. Silvia? Tranquilo, tranquilo, foi tudo bem. O Augusto perguntou uma aqui no. Ah, perguntou? Eu não vi. Perguntou no chat aí. Se tem como Tava... ser 2 ou 3 auditivo e visual. Ter como tem, mas um vai prevalecer. Um canal vai prevalecer. Quando eu, falando de uma outra questão, mas vai ficar claro, vai contribuir para esse exemplo vai contribuir para essa situação. Quando eu estudei perfil comportamental lá atrás, nós falávamos que a pessoa era isso ou aquilo, né? Então, ou era colérico, ou era sanguíneo, ou era fleumático, ou era melancólico. Então, era perfil comportamental. É esse aqui, a pessoa é essa. De uns anos para cá, né, e claro, cada linha de cada corrente vai dar um nome, vai ampliar, tem mais perfis, não tem tantos perfis, mas o básico era colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Hoje já se sabe que existe uma série de possibilidades. Nós não falamos mais não taxamos mais a pessoa como isso ou aquilo. Nós dizemos qual é o predominante. Por quê? Porque todos, em algum nível, possuem essas características. Nós possuímos todas as características em algum nível. Ou muito baixo, ou muito alto, ou muito trabalhado, ou pouco trabalhado, ou muito influente, ou pouco influente. Mas todos nós temos todas em algum nível, em algum grau. Mas todos possuímos uma que predomina. A predominância de uma delas. Então, por exemplo, é possível ser todas? Sim, é. Mas, e de alguma maneira todos nós somos. Mas nós temos um canal principal, que é o predominante. A minha esposa, repito, é auditiva. Então, ela gosta de ouvir, se aumentar tom de voz, se gritar, se usar a palavra errada, esquece, perdeu ela. Eu sou visual, eu gosto de projetar, eu gosto de enxergar a imagem daquilo feito, mesmo antes de ter sido feito. Eu gosto de eu entro na história das pessoas de um jeito que eu sou meio fantástico mundo de Bob, a pessoa vai me contando, eu vou vendo as imagens na minha cabeça. A Silvia estava contando do testemunho do filho dela no começo, eu estava vendo ele na UTI, quando ela falou assim, perdeu quase todo o tecido muscular, eu imaginei a cena, ele magro, entende? Então, eu penso por imagens. Meu canal principal é o visual. Então, esse é o meu predominante. Em algum nível eu sou sinestésico? Sim. Eu sou mais sinestésico do que auditivo, em algum nível. Auditivo eu sou lá embaixo, mas lá embaixo. Agora, eu sou tátil, eu gosto de pegar, eu gosto de falar gesticulando, eu gosto de encostar, eu gosto de pegar na pessoa, pegar na mão da pessoa, eu gosto. Então, eu sou mais tátil, eu sou mais sinestésico do que auditivo. Mas eu sou, em algum nível, sinestésico também e auditivo também. Agora, o meu predominante, o meu canal onde há predomínio da minha percepção, da minha relação com o meio, são os olhos e a visão. Perfeito? Alguma questão, dona Marcela? Não, para mim foi ok. Essa questão, principalmente de
ser agradável, né? Ser empático com o outro, não ser crítico. Eu gostei muito, foi uma coisa que fez muito sentido para mim. Que bom, fico feliz pelo seu feedback. Fico feliz pelo seu feedback. É isso? Então, se é isso, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Perfeito? É isso, minha gente. É claro que você que está acompanhando essa aula, você tem os meus contatos. Você tem o meu número de WhatsApp, você tem o meu Instagram. Então, você pode sanar eventuais dúvidas ao longo deste processo. Então, você que nos assistiu e não pôde tirar dúvidas, ou até mesmo você que nos assistiu aqui ao vivo, mas que, de repente, ao longo da semana, ou quando todo esse momento se encerrar, algumas dúvidas vierem à cabeça, faça como o Guto, que sempre me acesse e mande aí uma mensagem, tirando dúvidas, fazendo perguntas, tá bom? Um grande abraço, lembre-se, você está uma pessoa do extraordinário. Ninguém constrói nada relevante, maravilhoso sozinho. Ninguém. Lembre-se, conexões curam. Conexão com Deus, conexão com você mesmo e conexão com o próximo são a base para que você possa construir uma vida relevante, fazer a diferença na sua geração, na sua geografia, neste momento em que você está vivendo nesta humanidade, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.